Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Projeto Magra Sem Dieta e o tema de hoje é: você não precisa abandonar totalmente os doces para ficar magra. Então, meu nome é Fernanda Kionka, tô aqui para compartilhar com vocês as principais estratégias na tua jornada para ficar magra naturalmente sem fazer dieta. Então, vamos lá. Olha só. Tomei umas notinhas aqui, eu trouxe para falar sobre esse assunto. Esse assunto veio numa perguntinha hoje para mim lá no Stories, perguntando assim: Fernanda, tu come... Aí, Luciana, tudo bem? Deixa eu colocar aqui o título da live. Vamos lá, antes que eu esqueça. Ah, agora eu tô indo mais rapidinha. Olha só, hoje eu tô falando sobre os doces. Porque eu recebi uma pergunta no Stories dizendo assim: Fernanda, tu nunca mais come doce? Como é que é? Tu abandonou totalmente? Tu não come mais nada de doce? Como é que é? Eu digo, tema muito interessante para trazer para a live. Então, olha só. O que eu vou falar, então, assim, ó. O que significa isso, né? Então, assim, a vontade, né, que eu tava falando ali, a vontade de comer doce e esse desejo por doce, acho que é das perguntas assim mais frequentes que eu recebo, assim. Eu realmente recebo sempre as pessoas sempre me questionam muito, assim, tanto quando eu perguntei lá no Stories: Fernanda, quando eu coloquei o que não pode faltar, né, tipo, nos assuntos tal, que abordar aqui no canal, assim, o doce, como eu consigo deixar de comer doce, como é que eu consigo parar de comer doce, realmente vamos dizer assim, as pessoas realmente têm muito essa... É muito comum, né? É um desafio muito comum para todos nós. Então, assim, vamos lá. Porque assim, ó, porque o que acontece? Porque na maioria de nós, né, principalmente mulheres, a gente tem uma dor, assim, quando a gente pensa: eu vou deixar de comer doce, sabe? Eu vejo, assim, quando a gente começa a falar desse assunto, a pessoa tá rindo, assim, aí vem aquele sorriso, vai acabando, assim, vai ficando aquela cara de tristeza quando a gente vai falando de deixar de comer doce ou reduzir os doces, assim. Eu sinto, assim, que tem uma dor aí, né? Realmente causa um desconforto, né, de reduzir os doces, assim, quando a gente tem um hábito, né, e tem esse prazer muito grande relacionado aos doces, né? Então, assim, por que a gente consegue ficar magra, se manter magra, sem abandonar totalmente os doces, tá? Eu tomei nota aqui. Então, assim, é um fato que a gente precisa reduzir os doces, né? Porque isso, se eu for perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer sim, eu preciso reduzir o doce para emagrecer. A maioria das pessoas tem essa consciência, né? Então, assim, mas a questão toda é que a gente não precisa abandonar totalmente. Então, assim, errado quando a gente pensa assim: não, eu vou ter que abandonar por completo, nunca mais na minha vida eu vou deixar de comer o chocolate. Claro, tem gente que toma essa atitude, né? Mas assim, eu quero dizer que Fernanda, eu não abandonei totalmente. Então vai de cada um, né? Para algumas pessoas, realmente, eu já vi vários casos de pessoas que nunca mais comeram chocolate na vida e tal. Mas não é o meu caso, né? Eu de vez em quando eu como. Mas agora deixa eu continuar aqui falando com vocês, então. Vamos falar mais sobre isso. Tá, então assim, ó, vamos pensar assim, ó. Outra coisa, por que a gente consegue controlar? Por que a gente não precisa abandonar totalmente, né, o consumo dos doces? Quando eu falo doce, é chocolate, bolo, tudo que vai açúcar adicionado, né? Porque assim, ó, que quando a gente começa a fazer uma alimentação predominantemente em alimentos naturais, né, baseado em plantas, plant-based, como a gente pode chamar, a gente consegue ter uma quantidade de fibras muito grande na nossa alimentação, né? Então, além de fibras e nutrientes, né? Então, assim, e isso ajuda a controlar esses desejos, né? Então, chamam de cravings, né? A gente chama de cravings em inglês, né? São esses desejos, vamos dizer, essas loucuras que dá às vezes na gente, uma vontade descontrolada de comer um doce, né? Porque, por exemplo, as fibras, quando ela é digerida no intestino, que quem digere as fibras são as bactérias, né? Então, quando as bactérias digerem a fibra, elas liberam uma substância chamada, que é de ácidos graxos de cadeia curta,
e que lá no intestino essa substância vai ser absorvida, vai na corrente sanguínea e vai até o cérebro. E lá no cérebro, ele, como é que eu vou dizer, ele tem uma ação em várias questões, tem a do metabolismo e tal, mas também da saciedade. Então as fibras, elas ajudam muito a controlar a saciedade. Então quando a gente faz uma alimentação rica em fibras, né, que tem nas plantas, porque fibra só tem nas plantas, não tem nos alimentos de origem animal. Então, assim, quando a gente faz uma alimentação rica em fibras, a gente vai conseguir já de forma química, né, no nosso organismo, ter um controle maior e melhor sobre isso, né, com essa vontade dos doces. Então, isso tudo, quando a gente come muitas fibras, ajuda a gente a controlar o desejo por doces. Então, já é o primeiro passo. O primeiro passo já é adicionar mais alimentos com fibras na alimentação para ajudar a controlar essa vontade de comer doce, né? Então, por isso quando eu falei que a gente vai conseguindo ter menos vontade de comer doce e também não precisa abandonar de forma total, né? Totalmente, que nem eu não deixei totalmente comer doce ou coisa assim, né? Então, assim, por que a gente tem o desejo de comer doce? Porque vamos fazer uma reflexão assim, um pouco mais filosófica da coisa. Vamos pensar assim, ó. Por que a gente tem o desejo de comer doce? Faz uma análise aí, vamos voltar no tempo, né? Vamos voltar lá na infância. Olha como eram os nossos hábitos. Olha, minha geração, tô com 41, né? Então, quando eu começo a lembrar, por exemplo, desde muito pequena, assim, a gente já tá ali, que eu me lembro por gente com 5 anos, né? Minhas lembranças mais lá do início, lá. Então, sei lá, um docinho, as balinhas, né? Então, assim, chega uma tia lá e tem um saquinho de balas, né? Aí o chocolatinho, entende? Tudo com muito açúcar, né? Que nem eu falei, eu tinha o costume de tomar muito Nescau, eu botava açúcar, que o Nescau já tem açúcar, mas enfim, eu botava açúcar. Então, tudo tinha muito açúcar. Pelo menos na minha alimentação e na geração, né? Na minha geração, que eu me lembro, assim, como um todo, as pessoas consumiam, e hoje mais ainda, né? Mas desde aquela época já tinha um costume muito grande de comer muito alimento com açúcar adicionado. Então ali no café da manhã, como eu falei, já era o Nescau, eu ainda colocava açúcar, aí tinha aqueles cereais, aí tinha aqueles coloridinhos, Fruit Loops, nem se lembra, mas é uma coisa assim, né? Que tinha também, e aquilo tinha muito açúcar, tinha açúcar, bom, o cereal que é daquela, agora eu esqueci, mas tem o tigrinho lá na capa, lá do, né? Na embalagem. Vamos lembrar como é que era aquilo, aquele vinha branco, cheio de açúcar. Né? Então eu tinha outra versão que não tinha açúcar, adivinha qual é que eu pedi pra minha mãe comprar, né? Aquele que tinha muito açúcar, porque não tinha a menor graça aquele sem açúcar. Então desde muito pequenas a gente tem na maioria de nós tem esse hábito de comer alimentos com açúcar adicionado, né? Então isso não vem do nada, essa vontade de comer doce vem desde que a gente é pequeno. Então a gente precisa entender isso, né? E na minha geração, como eu falei, foi o boom dos alimentos industrializados, né? Foi ali que começou a crescer muito, né? As mães começaram a trabalhar muito fora, então tinham menos tempo para cozinhar. E, então, assim, começou a aderir muito a questão dos alimentos industrializados, e os alimentos industrializados têm muito açúcar. Então, isso começou a fazer parte da nossa alimentação. A gente começou a fazer o lanche, né? Ou aquele... Nossa, aí vem o tal os iogurtinhos, vem Danoninho, e aí tal e coisa, e Yakult, e aquilo tudo tem muito açúcar. Isso é muito da minha geração, esses iogurtinhos, esses biscoitinhos. Gente, quando eu me lembro, quem é que não lembra daquelas bolachinhas recheadas? Aquela do Passatempo. Lembra? Vocês lembram disso? Do Passatempo, eu comia muito. Tinha uma outra que eu não tô conseguindo lembrar, que eu era muito viciada, uma outra bolachinha de chocolate, assim, enfim. Mas assim, essa era os meus lanches, né? Era, sei lá, uma fruta lá de vez em quando, e era basicamente o Passatempo. Minha mãe tava lá fazendo um monte de coisa, tinha um lanche, pega ali uma bolacha, entendeu? Eu comi o Passatempo. Eu nunca esqueço, gente, no recreio, no intervalo da minha escola, tinha assim, eu me lembro assim, ó, os lanches eram para comprar lá no bar da escola, eu me lembro. Ou era pão com molho,
Tinha nega maluca, que era aquela, como é que a gente chama? O bolo de chocolate tradicional, né? Aquele com o bolo de chocolate com cobertura, né? Isso comer às 10 da manhã. Então imagina, tu tá ali antes do almoço, já comer um pedação de bolo de chocolate com açúcar. Enfim, isso fazia parte, né, da nossa alimentação. Então, assim, todos os dias. Tanto é que eu tive na infância, de tanto comer açúcar, eu tive bastante problema. Eu tive várias cáries, assim, que eu tinha que ir no dentista pra tratar, porque e aí a minha mãe pensava, isso aí é porque é assim, porque é criança, porque é genética, uma coisa. Não é porque é assim. O Rafa nunca teve uma cárie na vida. O guri vai fazer 8 anos de idade. E muito em função, não é só pela questão da higiene, porque a gente aprendeu, eu aprendi desde pequena a escovar os dentes pelo menos 3 vezes na semana. Isso minha mãe tinha cuidado todo, eu fazia. Mas a diferença foi a alimentação, não tem nem comparação. O Rafa às vezes nem chega a escovar 3 vezes no dia e ele não teve uma cárie até hoje. E eu, quando na idade dele, eu já tinha pelo menos umas 3, eu acho. Entende? Então isso tem muito a ver com a questão da alimentação. Então a gente for lembrar, e também outro fato que eu me lembro, assim, olha só, pra ver como isso vem de muito tempo, essa coisa da gente comer alimento com açúcar. Por exemplo, quando eu tava no colégio, lá na primeira série, eu nunca vou esquecer uma vez que a minha mãe me mandou um saquinho de mumu pra comer no intervalo. Coitada, minha mãe, ela não fazia ideia, né? Mas pensa, gente, olha hoje uma mãe mandar um saquinho de mumu. É complicado, né, no intervalo da escola. E eu nunca vou esquecer. E eu achava, eu achava que tudo que minha mãe mandava pra eu comer no recreio, eu tinha que comer tudo, né? Então, porque na época eu era meio xaropinha pra comer, tu não come tudo tal. E aí eu levei um saquinho, só que minha mãe me dava o saquinho de mumu, era os pequenininhos. Vocês lembram que tinha aquelas tirinhas, aquelas tripinhas assim? Eram os pequenininhos. E aí eu acho que tava em falta, e minha mãe pegou e mandou o grande, sabe? Que vocês lembram que tinha o saco grande de mumu? E aí eu levei pra escola e eu achava que tinha que comer tudo. E eu me lembro lá no banheiro, o intervalo tava terminando e eu chupando aquele saquinho lá. E aí uma hora assim o sinal tocou que terminou. Eu peguei, eu tenho que comer tudo. Eu peguei, apertei, puxei com toda a força aquilo assim. E depois eu botei tudo pra fora. Passei mal. Enfim, mas assim, o que eu tô querendo ilustrar com tudo isso? Que tava na nossa cultura, no nosso hábito, comer alimento doce o tempo todo, né? O tempo todo, não era só fim de semana, feriado. Isso que o refrigerante ainda nem era uma coisa de todos os dias, né? Naquela minha época lá era só fim de semana. E aniversário, não, nem fim de semana ainda, quando eu era criança, era só aniversário. Depois na adolescência que foi virar durante a semana também, né? Esse consumo de refrigerante. Então, é complicado. Então, assim, vamos ver o que eu tava colocando aqui, que eu começo a me empolgar e já me perco, né? Então, assim, e por exemplo, né, essa coisa nos agradar, né? A gente ia na casa, lembra do pudim da mãe? Como é que é feito o pudim da mãe, gente? Um monte de leite condensado, a caçata de bombom da vovó, né? Então, assim, tudo ia muito açúcar, né? Então, a gente tá acostumado desde pequena a comer muito açúcar. Então, assim, por exemplo, assim, ó, que eu botei aqui, ó, esses alimentos eram integrais no sentido naturais, integrais ou processados e cheios de açúcar. Então assim, ó, basicamente esses alimentos que a gente comia, por exemplo, esses alimentos, no caso o bolo, vamos falar assim do pudim, tá? Ele não é um alimento natural integral, né? É um alimento processado. Então tem o açúcar adicionado. Qual é a diferença da fruta para um alimento, que nem vamos dizer assim, um muffin, tá? Por exemplo, tá? Qual é a diferença? Fernanda, a fruta tem açúcar. Tem açúcar. Mas junto da fruta, vamos dizer a laranja, por exemplo, tá cheio de fibras, tá cheio de vitaminas, tá cheio de nutrientes, tá cheio de minerais. Então as fibras que estão na fruta ali e a quantidade daquele açúcar, aquilo ali é tudo balanceado. Se a gente for considerar toda a questão nutricional da fruta, ela é muito complexa, tá tudo muito balanceado.
Então a quantidade de açúcar ali é a quantidade de açúcar natural da fruta. Então tá tudo balanceado pela natureza, tem as fibras e tal. Então quando a gente consome, né, a fruta integral, né, por exemplo, um pedaço de laranja com bagaço, então quando a gente for digerir isso, a gente digere de uma forma diferente do que só tomar o suco de laranja, né? Por quê? Porque as fibras vão fazer com que a gente absorva de forma mais, vamos dizer, lentamente esse açúcar, né? De forma mais lenta. Então, por isso, essa é a diferença. Então, quando a gente pega um açúcar, que é um açúcar, que significa o açúcar? O açúcar é uma substância isolada. Ele foi lá, vamos dizer, pode ser da cana-de-açúcar, aqui é muito comum, aqui em Londres eles fazem de beterraba, né? Então, eles vão lá, processam a cana-de-açúcar, né? E eles isolam o açúcar, então fica uma substância isolada. E ali na cana perde todas as fibras da cana-de-açúcar, perde os nutrientes que tá junto. Então aquilo tá em uma quantidade que não tá equilibrada com os outros nutrientes. Que eu quero dizer assim, ó, a gente pega uma substância isolada, que é o açúcar, e adiciona em outros alimentos, né? Então esse que é o problema, quando a gente adiciona o açúcar. Eu não tô falando do açúcar, o açúcar natural das frutas, o açúcar natural dos alimentos. Eu tô falando do açúcar que a gente adiciona, que a gente acrescenta, né? Que ele não tá natural. Então aquele açúcar que tá na fruta, ele é o açúcar que o nosso corpo consegue lidar com ele de uma forma mais equilibrada. Agora, quando a gente acrescenta o açúcar, adiciona o açúcar, é que aí começa a dar uns problemas, né? Então, assim, deixa eu continuar aqui para não me perder, tá? Então, assim, o que acontece? E os esses alimentos industrializados, por que tem muito açúcar? Gente, não é do nada que tem muito açúcar. Ou vocês acham que é simples coincidência que desde pequenininha a gente recebe as balinhas cheias de açúcar? Aquilo ali já é para criar o hábito, já é de uma certa forma deixar a gente viciado no açúcar, né? Porque quanto mais a gente consome açúcar, mais a gente tem vontade de consumir. Então, assim, os produtos industrializados, eles são fabricados, eles são feitos, né, de uma forma que a gente tem esse desejo constante e a gente fique aprisionado a esses alimentos, né, viciados mesmo, né. Então, o que acontece? A gente fica viciada, por exemplo, lá, vamos falar daqueles sucrilhos lá que eu falei antes, tá? A gente tem que comer todo dia, não pode faltar, entende? Olha só, passatempo era a minha favorita. A Luciana falou, nossa, a minha também. E tinha uma outra que ainda vou me lembrar até o final da live, que era uma de chocolate, era Chocodelícia, Chocolícia, tá? Chocolícia também, a Chocolícia também era a minha bolachinha favorita. E a passatempo. Então, assim, e o que acontece? Que nesses alimentos adicionados, que vai o açúcar nos industrializados, por quê? Porque como eles são processados, né? Então assim, se perde muita coisa ali. E aí, para ter um gosto bom, né? Eles adicionam açúcar, né? E aí isso vai fazer com que dá um barato lá no cérebro e a gente fica viciado nesses alimentos e aí começa a consumir mais e mais e mais, né? Porque, enfim, no fim das contas, né? Então tem muita questão a indústria quer vender, né? Quer vender mais. Então, quanto mais açúcar colocar, ela vai saber que mais as pessoas vão estar consumindo aqueles alimentos, né? Então, assim, tá. Então, assim, então o que eu anotei aqui, ó? Então, o que tu acha que acontece com o nosso paladar na infância? Né? O nosso paladar na infância, a gente fica, né, habituado àquele sabor doce. Então, desde pequenininhas a gente fica habituado àquele sabor doce. Isso a gente leva pro resto da vida, sabe? Essa coisa, então, aquela coisinha de comer um docinho depois do almoço, ou depois do jantar, né? Ou final de semana. Então, tá sempre com aquela coisa daquele desejo pelo sabor doce, né? Então, assim, tá, que nem eu falei, né? Então, esses alimentos com açúcar, eles adicionados não são naturais, né? Eles não foram desenhados, projetados pela natureza, que eu gosto de dizer. Então, o corpo não, ele reage de forma diferente, né? Então, ele não é natural. A natureza não fabricou a natureza, tu não encontra a natureza chocolate, entendeu? Ele é um alimento processado. Então, a indústria fabrica e tal. E o que é o interesse deles, né? É vender mais. Então, quanto mais açúcar,
né? Às vezes eu vejo assim que alimentos que são pobres, os alimentos assim mais pobres nutricionalmente são os que têm mais açúcar, né? Porque para compensar, porque aquilo ali não tem sabor de nada. Então eles colocam um monte de açúcar, né? Para que a gente tenha o desejo de comer e ficar consumindo cada vez mais, né? Então assim, e outra coisa, né? Então, assim, o açúcar, né? E o açúcar, o que a gente pode falar do açúcar? O açúcar, ele, segundo muitos especialistas, ele é considerado uma droga, né? Por exemplo, ele vicia, tem estudos, né? Pesquisas que falam que vicia mais do que cocaína, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender que não é só uma questão de... Deixa eu botar aqui que eu já anotei. Não é só uma questão da gente... de força de vontade, sabe? Não, eu preciso ter mais força de vontade. Então, é uma questão de química também, né? Tem essa coisa que tem a área de recompensa no cérebro, né? Que o açúcar, quando a gente consome açúcar, aquilo dá um barato lá e que por isso que dá aquele prazer, né? Prazer momentâneo, tipo assim, eu gosto de falar, a gente tá comendo, as pessoas, come aquele chocolate, naquela hora chegam a virar os olhinhos assim. Chegam a virar os olhinhos comendo chocolate. Quem é que vira os olhinhos comendo brócolis? Né? A gente não vira os olhinhos comendo brócolis. Então é porque tem ali alguma coisa que dá esse barato na nossa cabeça, que atinge lá a área de recompensa no cérebro, que faz ter esse prazer muito grande, né? Esse prazer momentâneo, assim, de ter muito prazer comendo chocolate, né? E a gente fica querendo cada vez mais, e quanto mais a gente consome, mais a gente tem vontade de sentir aquele prazer momentâneo, que também logo depois que a gente come já vira uma dor de cabeça, né? Muitas vezes a gente acaba se arrependendo e aí gera frustração e aí é um ciclo vicioso, né? Então, olha só, deixa eu trazer exemplos, olha aqui. Fernanda, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu também já fui muito viciada em chocolate, em açúcar, em doce. Eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma fotinho. Será que eu não vou conseguir mostrar a fotinho? Vou ver. Vou tentar aqui, peraí, paciência, gente, um pouquinho. Tá aqui, ó. Essa foto eu já mostrei antes, mas... olha aqui, eu aqui, ó. Olha aqui. O que acharam dessa foto aqui, hein? Olha eu ali comendo chantilly, né, com morango, bem faceira. Gente, essa foto foi em 2008, eu tava aqui em Londres também, e eu comia muito doce, muito doce, né? Então depois, olha só o que aconteceu, isso também no mesmo ano. Olha eu lá, já mostrei essa foto antes, tá? Mas olha aqui, né? Então o que acontece aqui? O que acontece, os momentos assim que eu me vejo, bom, eu já tinha, né, como eu falei antes, meu exemplo, tá, vou dar o meu exemplo. Eu já tinha o hábito de comer muitos doces desde a infância, né, desde ali da infância, como eu expliquei ali pra vocês. E o que acontece, quando eu me mudei, que eu morei na Itália, e lá eu comecei a me deslumbrar muito com a comida e tal. Então eu comi tudo eu queria provar, né? Então eu me lembro que tinha uns cafezinhos, e aí eles colocavam, tinha uns chantilly, alguma coisa, e tudo botava açúcar. Então tinha umas sobremesas, então assim, que era tipo umas panelinhas assim que tinham doce. Então tudo eu provava, tudo eu comia, então eu comecei a comer mais ainda, muita abundância. E aqui em Londres nem se fala, depois eu vim morar aqui em Londres, aí então ali, nossa, era, por exemplo, o que era meu café da manhã? Eu começava a comer um iogurte, que aqui o iogurte é muito bom, então eu comia o iogurte, tinha um cereal que eu adorava, mas também tinha muito açúcar, né? Então ele tinha lá umas frutinhas secas e tal, mas tinha um monte de açúcar. E aí eu comia, às vezes eu gostava muito de Nutella. Aí eu pegava Nutella, eu acho assim, sem mentira, eu acho que o pote é assim, eu acho que é mais, sei lá, 70% do pote é por açúcar, né? Então assim, tudo com muito açúcar, então eu tinha o hábito de comer muito açúcar, muito doce, né? Então assim, era os muffins, né? Eu já falei que dos muffins, comia muito muffin de chocolate, que era muito barato aqui no supermercado. Eu ia assim, era muito barato e era muito bom. Então isso era um problema, porque acabava que eu
comia demais. Então o que é isso? Então, quanto mais eu comia, né, esses alimentos, os doces, as sobremesas, mais eu tinha vontade de comer. E o que aconteceu também, depois quando eu voltei pro Brasil, eu acabei ficando mais viciada no chocolate, e especificamente no shot, sabe aquele com amendoim? Pois é, eu fiquei viciada naquele chocolate. O que acontecia? Eu me lembro muito bem, eu comecei assim a comer no fim de semana. Aí daqui a pouco, olha só, que legal. Tipo, e daqui a pouco eu pegava e eu comia assim, não, eu tava comendo só no fim de semana. Aí daqui a pouco eu tinha barra lá no meu armário, aí tinha um dia que eu tava um pouco ansiosa, não, aí eu comia chocolate. Não, mas eu vou comer só um quadradinho hoje. No outro dia eu comia 2, no outro dia eu comia 3, no outro dia eu comia uma faixinha inteira, no outro dia eu comia meia barra, até que uma vez eu comi uma barra de chocolate numa sentada só. Né? É bastante coisa. E isso que eu não era, né? Tipo, não me reconhecia como tipo assim, que eu gostasse tanto de doce. Eu sempre achei que gostava mais de comida salgada. Mas mesmo assim, quanto mais eu comia chocolate, quanto mais eu comia sobremesa, quanto mais eu comia doce, mais eu tinha vontade de comer. Então, aí, o que aconteceu? Que eu comecei a comer metade da barra, eu até comecei a comer uma barra inteira. Né? Aí depois fui parar na nutricionista, porque não tinha jeito, entende? Então, assim, é um fato, vicia realmente, é uma coisa química, né? É muito maior do que uma força de vontade. Então, assim, esse foi o maior auge, assim, que eu tive, né, em relação à questão dos doces, né? Então, isso como eu quero deixar bem claro para lembrar que isso vem desde a nossa infância, né? Desde a gente que está muito habituada a comer esses alimentos doces, né? Então tá, vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu botar minha carinha de novo. Cadê aqui? Ai, gente, tá, consegui voltar. Tá, olha só. Então, assim, o que é errado, tá? O que a gente pode pensar como errado, né? É achar que tu vai... vamos dizer assim, ó, que eu anotei aqui, ó. É achar que tu vai resolver essa questão dos doces de uma vez só, sabe? É achar que vai resolver isso de uma maneira muito... de uma forma só, de uma forma muito rápida. Não que isso não seja possível, mas é que não é o comum, né? Não é a maioria das pessoas que consegue resolver isso de uma maneira rápida e de uma forma só, né? Eu não consegui resolver essa coisa dos doces de uma forma só. E nem foi rápido também, né? Então isso foi de uma forma gradual. Então para a maioria das pessoas isso acontece de uma forma gradual. Então não adianta, a chance de frustração é muito grande, né? Se a gente, então tá, estabelecer essa semana, vamos dizer assim, eu comia chocolate todos os dias e essa semana não vou comer mais. A chance de tu não conseguir seguir isso é muito grande. E a tua frustração depois vai ser maior ainda. E aí o que isso faz? Quando a gente fica frustrada, a gente pensa, eu não consigo. Isso não é pra mim. Entende? Então quando a gente coloca a expectativa lá no alto, exagerada, e a gente não consegue atingir, a chance de queda é muito grande. Então é por isso que a gente tem que baixar a expectativa, né? Não adianta, se tu tem o hábito de comer chocolate todos os dias, ou sentir falta de comer doce, precisa comer um doce todos os dias. Se tu cortar isso totalmente durante uma semana, a chance de tu não conseguir seguir adiante é muito grande. Então tem que ser feito de forma gradual se tu quiser realmente ter controle sobre isso, tá? Outra coisa, tá, assim, ó. Outra coisa que é um dos maiores erros também é achar que só cortando doce e mantendo a tua alimentação do jeito que tá, tu vai conseguir resolver isso também. Essa questão dos doces, né? Essa vontade de comer doce. Não adianta a gente simplesmente cortar de comer doce e continuar se alimentando da mesma forma. Porque, como eu falei, se a alimentação, né? Se a tua alimentação ela não tá muito rica em fibras, você vai ter mais dificuldade de controlar essas vontades, né? Porque quando a gente faz uma alimentação, como eu falei no início do vídeo, rica em fibras, isso ajuda, né? As fibras têm esse papel, né? Como eu falei, libera aquela substância que vai lá no cérebro e ajuda a dar saciedade, a controlar os cravings, né? Que são os desejos, né? Essas vontades doidas que a gente tem de repente de comer doce. Então
Então a gente tem um controle maior. Então é uma questão química, né? A gente precisa consumir mais esses alimentos para nos ajudar a ter o controle sobre a vontade de comer doce. Não adianta só simplesmente cortar e contar com a força de vontade. É difícil porque, como eu falei, é uma substância, vamos dizer assim, cientificamente comprovada que vicia. Tanto quanto, né, a gente falou ali, drogas ali, cocaína, como eu falei anteriormente, né? Então, realmente é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa dar mais recursos para a gente conseguir superar isso. Não simplesmente só cortando doce e continuar comendo um monte de alimento refinado e processado e achar que vai conseguir controlar isso de uma forma fácil. Pode ser, não é impossível, mas é que é mais difícil, né? Mais difícil. Então, assim, outra coisa, é uma questão mais de mindset agora que eu vou falar, é achar que, por exemplo, assim, eu vejo a gente pensar muito o seguinte, tá? Mas eu não consigo deixar de comer doce todos os dias. Sabe, quando a gente coloca na nossa mente, eu não consigo deixar de comer doce todos os dias, adivinha o que vai acontecer? Tu não vai conseguir, entende? Então, assim, quando a gente coloca na nossa mente que a gente não consegue, é impossível a gente conseguir, sabe? Então tem que mudar esse teu diálogo interno na tua mente, de achar que a comida te controla, no que eu tô falando aqui, né? Em relação aos doces, né? É como o chocolate te controla, o bolo te controla, o muffin te controla, sei lá qual é outro doce que tu tá habituado a comer. Então, quando tu coloca o controle, né? O alimento te controla, tu dá todos os teus poderes para ele, né? Então, assim, agora eu tô falando um assunto um pouco mais de mindset. Mindset é mentalidade, né? De mentalidade de achar que deixar e permitir que o alimento te controle, sabe? Às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada, assim, como assim, entendeu? Não é o chocolate que me controla, não é o doce que me controla, sou eu que controlo ele. Então é assumir o controle disso, sabe? Trazer esse poder de novo pra ti, de controle sobre esse alimento, né? Desculpa aqui que eu me empolgo um pouco. Então, assim, assumir esse controle, né? Não é o chocolate que me controla. Se eu quiser, eu vou reduzir e vou comer metade do que eu comi na semana passada. Então, assim, a gente precisa também mudar o diálogo interno. Sou eu que controlo o que eu como, não é a comida que me controla, tá bom? Então, essa é uma coisa, parece uma coisa boba, parece uma coisa muito simples, mas que tem um impacto muito grande, né? Tem uma questão lá do subconsciente, então o que a gente fica dizendo pra nossa mente, então se disser, não, eu não consigo deixar de comer doce todos os dias, então realmente não vai conseguir. Então precisa mudar esse diálogo interno que tu faz na tua mente, tá bom? Vamos lá, outra coisa, minimizar, minimizar essa questão do açúcar, dizer, não é tanto assim, não, é um exagero, não deve viciar tanto, assim, imagina que o açúcar vicia que nem cocaína, imagina que é isso, como é que isso é liberado? Também não sei, gente, eu acho que no futuro vai ser considerado, realmente, vai ser proibido, sabe, mas assim, sei lá quando isso vai acontecer, que nem o álcool também, né, é uma droga, tá aí, né? Então tem muitos interesses por trás, então se tu ficar minimizando, achar que é algo banal, né, essa questão do açúcar, que essa vontade, né, e tal, e minimizar, isso não vai te ajudar, né, então a gente precisa, e achar que é um exagero, então assim, eu acho que no momento quando é que eu acho que deixa de ser um exagero pensar assim? Sabe, quando é que eu acho que deixa de ser um exagero? Quando a gente perde o controle sobre o alimento. Quando a gente perde o controle sobre o alimento e tem alguma coisa errada. Quando a gente tem aquela sensação que a gente não consegue controlar a nossa vontade sobre o alimento é porque tem alguma coisa errada. Enquanto a gente tem o controle, por exemplo, eu hoje, tá? Se vocês quiserem ver ali no início do vídeo lá, o meu passado não é como eu tô hoje. Eu comia muito açúcar, eu tinha muita vontade de comer chocolate, eu cheguei a comer uma barra de chocolate por dia, eu tinha muita dificuldade de deixar de comer os doces, né? Então, então deixa eu voltar como é que era antes. E hoje
eu tenho a sensação, eu tenho absoluto controle. Por exemplo, eu quero comer um pedaço de chocolate, se eu quiser comer só um, eu como só um. Sabe? Eu não fico com aquela coisa, ai, sabe aquele desejo de, não, eu tenho controle sobre aquele alimento. Então a gente conseguir assumir esse controle. Isso é o mais importante. Então a gente não pode minimizar os efeitos que esses alimentos causam no nosso organismo. Então não minimiza. Açúcar é um assunto sério, tá? Então a gente não pode, tanto é questão com as crianças, né? Às vezes, ai, que exagero, sabe? Eu vejo muito assim, eu sempre tenho até hoje um cuidado, né, pro Rafa não comer muito açúcar, não comer muito doce, não ter esse hábito como eu tive na minha infância. E é claro, eu não proíbo ele totalmente, mas assim, eu controlo muito, vamos dizer assim. Eu não proíbo, mas eu controlo muito. Porque eu acho que muitos hábitos a gente cria na infância, né? Então por isso que eu acho muito importante na infância a gente ter esse cuidado. E eu nunca esqueço, na escola, o doce é proibido na escola do Rafa, tá? E eu nunca esqueço, acho que foi no passado, quando terminou o ano, eu vejo assim que as mães, né, principalmente os pais ali, mandar recadinho, e eles mandam um saquinho assim de doce pra espalhar pras crianças, tudo porque é um carinho, né, é uma forma de demonstrar carinho. Só que é proibido na escola, né? Então, assim, e mesmo sendo proibido na escola, várias vezes eu achava pirulito, bala e coisa na mochila do Rafa. Sabe? Puxa vida. Tipo, aí eu fico ali, o Rafa com uma coisa, aí eu fico de malvada porque eu não quero que ele coma aquele pirulito aquele dia e tal. Né? Então, assim, não é fácil pra nós, assim, principalmente as mães, né? Que tem esse papel de educar a criança, porque tem o mundo inteiro no nosso redor jogando contra. Na Páscoa, eu mesma fiz, eu não vou aqui ficar, né? Eu não tô julgando ninguém. Mas quando eu não tinha filhos, que eu tinha só minha sobrinha, isso, sei lá, 10 anos atrás, não me lembro, mais ou menos assim, eu fazia uma cesta na Páscoa cheia de ovo, chocolate, um monte de coisa ali que não serve pra nada. E eu dava pra ela, mas é porque era uma forma de carinho. Eu recebia isso quando eu era criança, então eu queria fazer isso também, sabe? Era uma forma de carinho. Hoje eu não faço isso. Entende? Mas assim, a gente precisa entender. Então o que eu quis dizer? E também teve alguns momentos, eu me lembro que na escola do Rafa também, que como a escola lá é proibido doce, muitas vezes em aniversários, eu nunca esqueço, tinha uma mãe na porta da escola, assim, ó, com uma sacola e dando assim os doces, porque ela não podia dar dentro da escola, as lembrancinhas para as crianças. Ai, não pega porque eu não posso, como se fosse uma coisa criminosa mesmo. Mas é que e aí de novo, tipo, eu pegava, puxa vida, agora eu vou ter que, né, conversar com a Rafa e tal. Então a gente tem que ter muita força de vontade, realmente, de criar esse ambiente, né, de conseguir controlar melhor os doces, porque tá o mundo inteiro ao redor da gente jogando contra, assim, e muitas vezes sem querer fazer isso por mal, né, tá? Então, assim, o que eu tava falando, assim, então, às vezes eu falo demais e eu começo a me perder. Então, assim, ó, o que é uma forma mais adequada da gente conseguir controlar? Tá, Fernanda, mas então vamos lá. Por que a gente consegue, então, emagrecer sem precisar abandonar os doces? Como é que a gente faz isso, tá? Então, assim, a gente precisa reconhecer, eu botei aqui, ó, que é um hábito de longa data e que não é... isso assim, ó, a gente precisa entender que a gente precisa criar um hábito, né? Formar hábito por um longo prazo, uma longa data, e não é só uma questão... E não é uma questão só de vontade, né? Então é de química também, né? É uma questão das substâncias no nosso organismo. Então a gente precisa fazer, vamos dizer, para lidar com os doces, é quase uma força-tarefa, sabe? Duas frentes, então alimentação e mentalidade. Então, um pouquinho, né? Deixa eu... tá, não, depois eu falo, então, no final. Então, fazer a alimentação predominante... eu falei, fazer uma alimentação predominantemente plant-based, né? A base de plantas, a gente consegue ter uma alimentação muito rica em fibras. E como eu falei antes, as fibras são as nossas aliadas no controle dessas vontades de ficar comendo bobagem, entendeu? Então, elas nos ajudam e muito. Então, não subestime as fibras, elas têm um papel fundamental nisso.
Então, quando a gente faz uma alimentação rica em alimentos à base de plantas, a gente tem um aporte muito grande de fibras. Então, isso nos ajuda a ter o controle, tá? E a outra coisa é fazer com que essa transição, assim, né, tipo, seja mais gradual possível. Como eu falei antes, não adianta eu deixar de comer doce, tô comendo todos os dias chocolate, eu vou passar uma semana e eu não vou comer nada. Então, começa um passo de cada vez, né? Não, eu comia um pedaço inteiro, amanhã eu vou comer meio. Depois eu vou comer um quarto e tal. E assim vai reduzindo, tá? Vou falar um pouquinho de mim, né? Então, como é que foi isso? Como é que eu consegui reduzir isso, essa vontade? E como é que eu como hoje, tá? Como é que eu comecei a reduzir? Primeiro, mudando a alimentação, tá? Mudando a alimentação. E segundo, reduzindo os alimentos com um açúcar adicionado, reduzindo. Então, é junto. Então, é junto, é uma força em conjunto. Então, eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a introduzir alimentos naturais, integrais, né? Como eu falei, a base de plantas lá, muito arroz, muito feijão, muitas frutas, muitos legumes, muitas folhas verdes, né? Então, eu comecei a introduzir mais desses alimentos e comecei a diminuir, né, o máximo que eu pudesse, o máximo que eu conseguia naquele momento, reduzir ao máximo. Sei lá, os muffins, tinha um bolinho que quando eu vim pra cá eu comia muito no supermercado, um bolinho industrializado, e que um dia, que eu falei, eu comia um pedaço, no outro dia eu tava comendo 2, teve um dia que eu fui lá no supermercado, eu comi sozinha, sozinha o bolo, aí eu fiquei chocada comigo mesma. Então assim, eu comecei a cortar, tinha uma bolachinha no supermercado também, que era digestíveis, que aqui aí é uma coberturinha de chocolate. Eu não compro mais, eu simplesmente não comprei mais, eu não tenho aquilo no meu armário. Então assim, aquilo que eu conseguia cortar, de vez eu cortava, e aquilo que eu não conseguia, eu comecei a reduzir. E junto comecei a adicionar esses alimentos mais naturais. Então foi em conjunto. E eu não tinha aquela expectativa que fizesse de uma vez por todas, né, de uma semana para outra. Isso foi de forma gradual, à medida que eu ia conseguindo fazer isso, né, eu ia reduzindo mais e mais e mais. Então, assim, uma coisa que é preciso entender, tá? Qualquer mudança que a gente faz, sempre tem, não vou dizer sempre, na maioria das vezes, tem um momento da piora. Piora antes de melhorar, sabe? Então, é natural que quando a gente tá fazendo essa transição, né, da questão dos doces, né, essa vontade de comer doce, que a gente tenha mais dificuldade no início, que sinta mais falta, mas a gente precisa entender que isso vai passar. Então, é preciso piorar para melhorar, uma coisa assim. Tem um momento ali, tem uma parte, tem uma curva ali da pior para a coisa começar a melhorar e a gente conseguir sentir, aí é exponencial, a gente começa a sentir cada vez menos vontade. O que acontece comigo hoje, tá? Fernanda, tu gosta? Eu como de ver, mas assim, ó, muito de vez em quando. Por quê? Porque eu não tenho vontade, gente. Não é porque eu fico me reprimindo e que eu não me permita e que eu fique, não vou, sabe? Não é natural. Tanto que essa pergunta eu recebi hoje, se eu tinha deixado totalmente de comer doce, e eu até me espantei, gente, eu nem me lembrava mais disso, que eu não fazia, sei lá, quando eu comi doce, eu fiz um muffin, mas eu acho que eu fiz, sei lá, quase um mês atrás eu fiz muffin aqui em casa, sabe? Então não é que eu deixei de comer doce, eu só não tenho mais vontade de comer nessa frequência. Já, às vezes tem final de semana, um bolinho de chocolate, eu vou lá e faço, sabe? Eu tento preparar o meu bolinho de chocolate da melhor forma possível. Eu uso açúcar? Uso. Eu uso o melhor açúcar, no meu entendimento, que é o açúcar de coco, né? Então assim, mas também eu como lá meus pedacinhos, eu como lá no domingo, também encerro aquilo lá, eu congelo. E sei lá quando é que eu vou comer de novo, mas não é uma coisa assim, porque os alimentos que são predominantes na minha alimentação hoje, eles como é que eu vou dizer, eles me ajudam a ter o controle sobre esses alimentos. Eu não sinto mais esses cravings, que eles chamam, que são os desejos, aquela vontade de comer doce, né? Eu consegui substituir muito isso comendo muitas frutas, porque a gente começa a sentir, quando a gente reduz o açúcar, a gente começa a sentir mais o gosto das coisas. É que nem café, experimenta de tomar sem açúcar, tu vai achar horrível, mas depois de um mês tu vai ver que é outro sabor, né? É outra coisa o café sem açúcar, do café com açúcar não, é outra coisa.
Então assim, o nosso paladar muda. Então a gente começa a sentir mais gosto nas coisas. Então a fruta fica mais doce. Aquela sobremesa que vai comer, tu vai sentir que é muito doce. Tem coisas que eu não consigo mais comer, que eu acho doce demais hoje. Mas olha pra mim, olha anos atrás lá como é que eu tava, que eu comia uma barra de chocolate. Pergunta ver se eu achava muito doce. Né? Não acho, quer dizer, na época eu não achava, hoje eu acho. Mas foi porque o meu paladar mudou. Então assim, então qual é a minha relação? É uma relação de controle. Sou eu que controlo essa vontade, né? Eu também não fico deixando de bobeira aí um monte de besteirinha no meu armário pra em qualquer momento lá que eu tenho, sei lá, tô ansiosa, eu tive um problema e aí, sei lá, dá aquelas coisas psicológicas na gente, assim, né? E a gente vai, eu também nem tenho, assim, sabe? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, hoje um doce, eu vou ter que ir lá preparar o bolo, porque eu não tenho nada pronto aqui. Sabe? Isso ajuda também. Ajuda. Não ter essas coisas em casa, assim. Se tu tá nesse momento, assim, que não tem tanto controle. Sabe? Eu até posso ter hoje, sabe? Eu posso ter ali um chocolate, alguma coisa que eu vou conseguir controlar, né? Mas isso foi com o tempo, né? Então, não é uma coisa de uma hora para outra. Então, assim, eu tenho uma relação de controle sobre os doces, sobremesas. Por exemplo, esse fim de semana eu tenho um aniversário para ir no sábado. Se tiver um docinho, alguma coisa que eu achar que tá com uma cara muito boa, quiser provar, vou lá e vou comer. Mas eu tenho o controle de, eu sei, eu vou comer esse pedaço aqui, vou comer ali, eu sei, aqui. E outra, não dá vontade de comer tanto. Sabe? Chega uma hora que tu come, tá bom, deu, sabe? Teu organismo não aceita mais. Então, é o controle sobre isso. Por exemplo, outra coisa, eu também seleciono muito. Por exemplo, eu tenho uma cotinha lá, sabe? Tem aquilo que eu gosto muito, que eu acho que vale a pena, eu como. Mas eu não fico comendo, alguém me ofereceu ali uma bolachinha e tal. Eu não vou gastar minha cotinha com aquilo ali, sabe? Eu gasto com aquilo que eu acho que vale muito a pena. Sei lá, tem um bolo assim, tá espetacular, sabe? Que tá com muito açúcar, tá com muita coisa, mas eu vou comer aquele pedaço, entende? Então, assim, é uma questão de tu selecionar, não aceitar qualquer coisa, assim, no sentido de seleciona melhor. Aquilo que tu quer muito, sabe? Tem alguma coisa que tu queira muito, sabe? Mas aí tudo de forma controlável, né? Por exemplo, sexta-feira também, eu tenho encontro com minhas amigas da dança lá, que faz muito tempo que a gente não se encontra. Então, assim, se tiver uma coisinha lá, um docinho que eu tiver com muita vontade, eu vou comer. Mas tá tudo dentro do meu controle. Não é uma coisa incontrolável. No sábado volta tudo normal, sabe? Então, assim, respondendo a pergunta que eu recebi hoje, sim, eu como sobremesas. Mas eu controlo essa vontade. Elas estão sob controle. E eu como de vez em quando, sabe? Isso não faz parte da minha rotina. Minha rotina não faz parte. Né? O doce que da minha rotina são as frutas ali, né? Então, às vezes eu ficava tentada a botar um pouquinho de mel na porridge, que é o meu mingau de manhã. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o mel traz de novo aquele hábito do paladar doce. O problema todo vem no hábito do paladar doce. Então a gente começa, então não vou botar, sabe? Então até na chia ingênua que eu fazia ali, botava um pouquinho de leite de coco e tal, e às vezes eu botava um pouquinho de mel, tudo bem, o mel tal, mais natural, mas mesmo assim, eu já comecei a tirar, né? Então assim, por quê? Porque o mel traz o hábito do paladar doce, sabe? Então é uma questão de hábito, então a gente precisa quebrar esse hábito. Então, hábito o que é? Aquilo que a gente faz todos os dias, então não dá pra fazer todos os dias. Então não dá pra comer todos os dias. Se eu começar a comer muffin todos os dias, o que vai acontecer comigo daqui uma semana? Eu vou ter vontade de comer muffin todos os dias, aí já não dá certo. Tá bom? Então não precisa abandonar, a gente só precisa controlar esses alimentos. Então assim, outra coisa legal assim, ó, aprender a fazer versões mais saudáveis dos docinhos que tu gosta, das sobremesas que tu gosta. Gente, dá pra fazer versão de tudo. Eu vi até, acho que eu vi, nem me lembro aonde, uma versão de pudim vegano, que não vai ovo, que não sei o que, sabe? Pudim, pensa, pudim só é puro leite condensado, mas tem. Então,
Dá pra gente a gente só precisa sair da zona de conforto e aprender a fazer variações mais saudáveis dessas sobremesas que a gente gosta. E mesmo assim, né, não comer com tanta frequência, sabe? Não tem muito segredo. Então, por exemplo, eu falo, como é que é? Quando eu faço bolo de chocolate, Fernanda, bota açúcar, boto. Eu boto o açúcar que eu entendo que seja o menos pior, que é o de coco, né? E também não como todos os dias e nem todos os finais de semana. Entende? Então, você aprender a gente a buscar variações, né, da sobremesa, sei lá, pensa assim, ó, vou te dar uma dica. Pensa nas sobremesas que tu mais gosta e tu não quer abrir mão, tá? E aí começa a ver que formas que tu pode fazer de transformar elas um pouco mais saudáveis. Sabe? Isso já ajuda, né? Então, assim, é transformar aquilo, coisas que tu não quer abrir mão. Tem, sei lá, eu tenho uma sobremesa, uma receita lá doce que eu não quero abrir mão de deixar de comer. Não tem problema. Procura tentar fazer ela um pouco mais saudável. Troca o açúcar refinado pelo açúcar de coco, né? Em vez de usar ovo, usa o ovo de linhaça. Se tu não sabe como é que fazer, tem lá no meu canal do IGTV, no IGTV, tem o ovo de linhaça. Mas aí eu uso muito óleo. Não, então, quem sabe ele experimenta sem óleo, né? Dá pra fazer, às vezes botar manteiga de amendoim, eu gosto de usar no lugar do óleo, porque já tem o óleo natural do amendoim, né? Então isso também ajuda. Então várias ações a gente pode tomar para conseguir melhorar, né, a qualidade nutricional dessa sobremesa, desse doce que tu gosta de comer. Então, assim, e quando a gente, eu coloquei aqui, quando a gente consegue estabelecer o controle de forma psicológica e química, a gente consegue conviver com esses alimentos de forma mais harmoniosa. Então é isso. Então assim, é uma ação em conjunto. A gente precisa ter um convívio harmonioso com esses alimentos, com os doces, de forma psicológica, né, de mentalidade mesmo, e de forma química através dos alimentos. Então, não tem como, né, a gente precisa reduzir o consumo deles, né, porque o açúcar vicia. Não tem, gente, é que nem aquela coisa tem que diminuir, né, mas a gente consegue isso fazer de forma mais fácil quando a gente come os alimentos integrais, né, numa maior quantidade. Sei lá, eu coloco ali mais ou menos, tá? 80% dos alimentos integrais, né? Baseado em plantas, ali, alimentação. E depois eu pego lá, penso assim, ó, são 15% de processados e lá 5% daqueles que sei lá, que a gente deixa para comer de forma esporádica. Fazendo isso, a gente não precisa abrir mão totalmente, né? Da sobremesa, dos docinhos e tal. É só de ter o controle sobre eles, né? Então, como eu falei, não é só uma questão de boa vontade, é uma questão também química, uma questão dos alimentos que a gente come. Então, a gente come os alimentos certos, né? Que são os alimentos integrais, né? Naturais, à base de plantas e tal. Eles nos ajudam, né? Eles ajudam a controlar essa vontade, esse craving, esse desejo de comer doce. E a gente consegue ter o controle, porque o segredo está no controle desses alimentos, não fazer com que esses alimentos nos controlem, sabe? Não, eu tenho que comer todos os dias chocolate, sabe? Como assim tu tem que comer? Porque o chocolate tá te controlando, não pode, né? Tu que tem que controlar o chocolate. Então assume esse controle, sabe? Coloca as rédeas nisso, que aí tu conseguir emagrecer de forma natural, sem fazer dieta e se manter magra no longo prazo, que é o que todo mundo quer, né? Então hoje eu tenho uma relação com esses alimentos de uma forma muito tranquila, né? Como eu falei, eu como, se eu tenho vontade de comer ali no fim de semana, eu vou num evento, né? Vou numa festa de aniversário, vou em algum restaurante, tem alguma sobremesa, e se eu tenho vontade de comer, eu como. Mas aquilo está controlado, não está saindo do meu controle, né? E o mais importante, não faz parte do hábito, né? Não está ali inserido na minha alimentação todo santo dia, tá bom? Então, assim, adoro a participação de vocês. Então, sempre que vocês, sei lá, quiserem mandar mensagem, pode ser diretamente lá no Instagram, pode ser através também aqui, sabe? Deixar um comentário ali embaixo do vídeo. E também, gurias, eu tenho um canal agora no Telegram,
sabe? Lá às vezes eu fico colocando os bastidores, às vezes eu faço algum comentário, eu consigo, o Telegram é muito, a comunicação é muito mais efetiva lá, então eu consigo deixar um áudio, sabe? Se o que vocês quiserem participar, o link do meu canal no Telegram tá lá na bio do Instagram, também é só clicar ali e já participar, então vai ser bem legal. Espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que tenham gostado do conteúdo, e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!